Vamos falar um pouco sobre o modo sábio e os seus usuários, mas vamos focar em Minato Namikaze, porque alguns dizem que o seu modo sábio era falho. Vamos entender o porquê disso agora. Salve fanáticos em Naruto, Boruto e inscritos desse canal. Eu sou o Joel de Paula, se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Se você já é inscrito, deixa aí aquele like. Ninguém esperava que Minato poderia usar o modo sábio durante a Quarta Grande Guerra Ninja, isso porque não foi dado nenhum indício de que isso aconteceria. Mas o mais interessante aqui é que o modo sábio de Minato era perfeito. Diferente do que muita gente acredita, Minato dominou 100% do modo Sennin. Porém, ele tinha um pequeno problema, suas reservas de chakra não ajudavam. Para entrar no modo sábio, é necessário reunir uma grande quantidade de chakra. E Minato levaria muito tempo para reunir o chakra necessário para ficar nesse modo. E também é muito difícil para ele manter o modo sábio durante uma grande quantidade de tempo. Minato não teve a ideia de Naruto, que por exemplo era fazer clones que absorveriam a energia natural para depois unir todos eles em um só e assim ter o chakra necessário para entrar nesse modo. Apesar de ser um dos ninjas mais poderosos de toda a história e um dos mais habilidosos, Minato não tinha uma quantidade natural muito grande de chakra. Do contrário de Naruto, que é do clã Uzumaki, que naturalmente tem uma grande quantidade de chakra. Sendo assim, para usar o modo sábio, Minato teria que se dar ao luxo, durante a batalha, de ficar uma quantidade enorme de tempo parado, reunindo muito chakra, para assim ficar no seu modo sábio durante poucos minutos. O próprio Minato disse a Kakashi que quase nunca usou o modo sábio. Ele mal usou em batalhas, isso porque ele não teve uma ideia como Naruto teve de reunir o chakra em clones e as suas reservas naturais de chakra não eram suficientes para extrair o poder máximo dessa forma. Apesar desse pequeno problema, o modo sábio de Minato continua sendo perfeito. Existem 3 formas conhecidas do modo sábio. A primeira, que foi especificado no 4º databook oficial de Naruto, diz que o modo sábio das serpentes é recebido quando a cobra sábia injeta o seu próprio chakra em forma de veneno no usuário. Mordendo o seu aprendiz, essa cobra transfere energia natural para ele, ensinando assim o modo sábio. E isso também é um teste, uma avaliação, para ver se o aluno vai conseguir suportar aquela mordida. Depois disso, vem a segunda fase, que é aprender o modo sábio. E caso o aluno não consiga resistir à energia injetada junto com essa mordida, ele se torna uma cobra. Como você pode ver, esse modo é muito mais perigoso que o modo dos sapos, porque aqui você corre um sério risco de perder a vida. Além de uma violenta mordida de uma cobra gigante, você ainda pode se tornar uma presa dela. Já no Monte dos Sapos, existe o risco de se tornar um sapo e depois se tornar pedra. Como foi explicado para Naruto, todas as estátuas de pedra que estão no Monte dos Sapos são pessoas que tentaram dominar o modo sábio do sapo e falharam. Ou seja, no fundo do coração dessas pessoas, elas tinham ambições egoístas e isso fez com que elas não conseguissem canalizar e trabalhar a energia natural. Portanto, como essas pessoas só tinham interesses gananciosos, elas acabaram se tornando pedra. Já nas lesmas é totalmente diferente. Aqui vai uma curiosidade para vocês. O modo sábio de Hashirama veio desse lugar. Outro detalhe interessante era que Tobirama conhecia todas as invocações e técnicas desse lugar. Tobirama era um pesquisador e a pessoa mais inteligente que existiu na sua geração. Sendo assim, Tobirama tinha informações sobre tudo o que acontecia nesses lugares sagrados. E falando um pouco dos outros usuários conhecidos do modo Sannin, Mitsuki é um dos mais interessantes pela sua combinação. Orochimaru criou Mitsuki para que ele fosse capaz de usar vários poderes e habilidades, incluindo entre eles o modo sábio. Nós já sabemos que para chegar ao modo sábio é necessário se tornar um com a natureza. É uma combinação harmônica entre a energia física, espiritual e natural. Ou seja, o modo Sennin consiste em absorver grandes quantidades de chakra da natureza. E assim como o Jugo, que tinha a habilidade natural de absorver essa energia, Mitsuki foi criado de uma forma
toda especial, com seu corpo todo trabalhado para que isso acontecesse de uma forma passiva. O problema de Jugo e sua família é que quando eles absorvem uma quantidade muito grande de energia, eles ficam completamente fora de controle. O que Orochimaru fez foi balancear essa absorção de energia para que Mitsuki não entrasse nesse modo fora de controle. Assim, Mitsuki já nasceu com a capacidade natural de controlar grandes quantidades de chakra da natureza sem grandes problemas. Assim, podemos dizer que o modo sábio dele é mais poderoso do que os modos sábios normais. E essa seria uma das primeiras experiências de Orochimaru que realmente deu certo e foi útil para alguma coisa. Infelizmente, na história de Naruto, isso não foi abordado de forma devida e não foi muito bem explicado, apenas por conteúdos extras, databox e novels. Provavelmente, quando adulto, Mitsuki vai ter um poder extremamente alto. Só não sabemos se os autores vão querer focar nele ou não. E o modo sábio mais interessante que existe é o do Kabuto. Isso porque Kabuto usou a ciência para melhorar o seu modo sábio. Como por exemplo, ele modificou várias vezes o seu próprio corpo para entrar nesse modo. Ele usou as células do Jugo para prolongar o modo sábio sem nenhuma limitação de tempo, fazendo o seu corpo assim poder ficar em longos períodos nessa transformação. A grande diferença entre Kabuto e todos os outros usuários de modo sábio é que todos têm alguma limitação de tempo, a não ser Kabuto, que conseguiu quebrar esse paradigma. Kabuto consegue ficar no modo sábio quanto tempo ele quiser. E também, dentro do corpo de Kabuto, tem experimentos com as células da Karin, que faz uma auto-regeneração. E também células do Suigetsu para conseguir usar o seu Kekkei e transformar partes do seu corpo em líquido. E assim poder facilmente escapar de ataques. Todas essas habilidades reunidas fizeram o modo sábio de Kabuto se tornar o mais completo de todos. Mesmo tendo um modo sábio extremamente completo, a mente de Kabuto é fraca. A mente do Shinobi é uma das suas armas mais poderosas. E assim, o modo sábio dele acaba perdendo a credibilidade. Porque apesar de tantas possibilidades e habilidades, ele não foi forte o suficiente. E também temos Jiraiya. Jiraiya, diferente de Minato, tinha grandes quantidades de chakra para fazer essa técnica se realizar. Porém, desde cedo, o talento como ninja de Jiraiya não era tão bom. Ele era muito parecido com Naruto na sua infância. Não parecia ter muitas habilidades nem ser muito focado e muitas pessoas apostaram que ele não seria um ninja de sucesso. Jiraiya se tornou extremamente forte e um ninja lendário, mas ele não nasceu muito forte, ele não nasceu com dons e nem habilidades. Jiraiya teve que se esforçar 10 vezes mais do que qualquer pessoa para sair de onde ele nasceu e se tornar quem ele se tornou. O seu controle de chakra da natureza era tão ruim que ele não conseguia entrar em modo sábio sozinho, ele precisava de ajuda dos sapos. Com o tempo e com o seu desenvolvimento, ele melhorou bastante isso, mas continuou invocando os sapos, porque assim eles conseguiam reunir a energia natural mais rápido, ajudando assim Jiraiya a entrar no modo sábio. E mesmo com a ajuda dos dois sapos, fazendo ele entrar em modo sábio, ainda assim o controle não era perfeito. O controle da energia natural saía um pouco do equilíbrio e do balanço. A gente pode ver isso porque Jiraiya tomava partes de aparência de sapo no seu corpo. O seu rosto mudava completamente e ele estava começando a se deformar em forma de sapo. Isso quer dizer que se Jiraiya tentasse usar o modo sábio sem ajuda, ele corria o grande risco de se tornar um sapo. Na sua luta contra os Pains, os sapos no ombro de Jiraiya falaram para ele que ele deveria aprender de uma vez por todas a usar o modo sábio sozinho sem a ajuda deles. E como sempre, como todos os sapos ou como todas as invocações, eles estavam reclamando de serem invocados em lugares aleatórios sem o mínimo aviso. E temos também o modo sábio mais overpowered de todos, o modo sábio de Hashirama. O estilo Mokuton, o estilo madeira, tem tudo a ver com a natureza e controlar a energia natural para quem domina esse estilo é uma coisa única, um canal de comunicação direto com a energia natural. Hashirama tinha o domínio e o controle total do seu modo sábio e poderia ativá-lo em segundos. Sendo assim, Hashirama poderia elevar os seus níveis de atenção, força, reflexo e regeneração a um nível completamente diferente.
Sendo assim, Hashirama poderia usar técnicas em uma escala inimaginável, usando o estilo Mokuton junto com a energia natural, fazendo assim até mesmo seres vivos e gigantescos de madeira. Como por exemplo, aquela estátua de madeira gigantesca cheia de mãos que era muito maior do que a Kurama e o seu gigante de madeira. As criações de Hashirama eram tão poderosas que nem mesmo Madara, com a Kurama coberta por um Susanoo, conseguiu detê-las. E em Boruto também temos o Kashin Koji. Ele tem as mesmas técnicas de Jiraiya, porém mais bem executadas, mais bem trabalhadas em um controle de chakra muito melhor. Ele pode usar o modo sábio sozinho, inclusive enquanto está lutando. E ele consegue fazer um modo sábio perfeito. E analisando a história do modo sábio, fica óbvio que é uma contradição dizer que esse personagem conseguiu treinar e obter o modo sábio. Porém, assim como o Orochimaru fez, os cientistas usaram a tecnologia para introduzir no corpo dele essas habilidades e essa capacidade. Assim como a maioria dos personagens em Boruto que estão ganhando poderes e habilidades através da tecnologia.